Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao estudo sobre os grupos étnicos da área de Canaã, que faz referência esse artigo, esse estudo acadêmico sobre os grupos. Já falamos sobre os Ixos, já falamos um pouco também sobre os Apiru, e hoje vamos falar um pouco sobre um dos grupos que vivia ali também em Canaã. Eram grupos nômades, tribos, clãs. Vamos falar um pouco sobre quem eram os Xaçu, né? Algumas pessoas confundem o termo ou o nome Apiru e Xaçu e conotam essas duas palavras e esses dois povos étnicos como fosse o mesmo grupo ou a mesma etnia, e não é. Apiru não é um nome de uma etnia, de um povo específico. Apiru era qualquer uma pessoa que vivia à margem da sociedade, como eu citei no outro vídeo que está aqui na playlist desse mesmo assunto, desse mesmo tema, sobre os grupos étnicos de Canaã. E Xaçu é outro grupo totalmente diferente, que já era outra tribo nômade que vivia ali também em Canaã, tá bom? Canaã, se era nômade, então ele não estava especificamente em Canaã, né? Ele também estava no sul, estava no norte, estava ali em Edom, que faz fronteira já com Israel, ou seja, que já faz parte de territórios edomitas, amalequitas. Então assim, o Xaçu era um grupo nômade, né? Então ele vivia em regiões de acordo com as necessidades básicas da agricultura, do pastoreio e etc. Então o que acontece? O Xaçu quer dizer saqueadores, né? Ou seja, são localizados inicialmente no delta do Nilo, depois na região Sírio-Palestina. A estrela de Merneptah, perdão, a estrela de Memphis, ou Mênfis, né? e Karnak, do faraó Amenhotep II, filho de Tutmoses III, anais de duas campanhas militares no Levante, especificamente na Síria-Palestina, empreendidas nos anos 7 e 9 do seu reinado, 1421, 1419. Menciona ao lado dos 3.600 chefes Abiru e 36.000 sírios, dentre outros capturados, 15.200 Xaçu, ou seja, vivos, né? Ao traduzir e comentar excertos desses anais, James K. Golfimer afirma que Xaçu é um termo genérico usado pelos egípcios para os habitantes do deserto. Beduíno, espécie de pastor nômade das estepes, não nos parece ser o termo mais adequado para essa parcela significativa dos estamentos não integrados ao sistema das cidades-estado. Em pesquisa historiográfica, ele menciona aqui Prato, 2010, página 58. Os enquadra acertadamente como uma das grandezas que criam problemas para o faraó egípcio, e quanto à geografia afirma que, segundo as fontes, eles estão localizados no nordeste do Sinai, em Seir, na Transjordânia, e finalmente em algumas partes do território situado a norte da Palestina, como por exemplo a Beca Setentrional
e Kadesh, no sul do Orontes. Só que Prato depreende da localização geográfica que os Chaçu correspondem aos Sultu, nômades, dos documentos armanianos e dos textos acadianos. Talvez Prato, que fornece apenas dados sobre três grandezas mediterrâneas, desconheça que no bronze recente os nômades Chaçu e os sedentários edomitas tinham ocupado a terra de Moabe e que durante a transição do bronze recente para o ferro I ou ferro I, os nômades Sutu tenham se infiltrado na mesma região. Ao contrário de Prato, Gottwald refere-se ao Sutu como um povo militarizado, identificado como beduíno sírio. A estela do farol Merneptah não cita os Chaçu. A maioria dos pesquisadores da estela afirma que Israel é representativo dos Chaçu, mas diversos textos de Tel Amarna, cita aqui Liverani mais uma vez, os citam como nômades sírios em tropas armadas ao lado de Abiru e capturados, acusados de assassinarem vários Sherdano. O texto do boletim A Batalha de Kadesh, que começa felicitando o faraó Ramsés II por sua segunda campanha vitoriosa na Síria e desejando vida, prosperidade e saúde na tenda de sua majestade, no cume sul de Kadesh. Narra a rendição de dois Chaçu e o seu interrogatório enviado ao faraó após a queda do reino de Cat. Os Chaçu são identificados como chefes tribais hititas que desejam ser, repetindo aqui, pessoal, os Chaçu são identificados como chefes tribais hititas que desejam ser escravos do faraó. No documento egípcio Papiro Anastácio I, há uma referência do perigo de transitar em rotas onde se encontram os Chaçu. Eles ficam escondidos sob os arbustos. Alguns deles medem 4 ou 5 côvados, entre 2 metros e 7 centímetros e 3 metros e 5 centímetros. Nariz de pé, com os rostos selvagens. Seus pensamentos não são bonitos. Eles não escutam a persuasão em tocaia. Os Sherdano são da Anatólia Ocidental, como grandeza socioétnica. Pronto, esse é o vídeo de hoje sobre os Chaçu. Até a próxima, vamos falar sobre os Amalequitas.